João capítulo 20. O versículo é o do número 19 até o 23. Essa madrugada foi uma madrugada muito produtiva no meu devocional com o Senhor, em que o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. Eu não vou pregar toda a mensagem, talvez eu pregue ela no domingo que vem, não sei. Mas eu queria deixar só uma reflexão para você que está aqui nessa noite, para que você possa entender e compreender como que você é precioso aos olhos do Senhor. Deus ama você, já foi dito isso aqui. Deus ama a sua vida. E Deus tem um propósito com a sua vida. Diga para alguém que está perto de você assim, ó, você não é obra do acaso. Fala para o outro, fala, você não é obra do acaso. Sacode ela aí até ela ficar irritada com você e fala, você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito com você. Deus escolheu você com um propósito. Olha o que o texto diz de João 20, do versículo 19 ao 23. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, Shalom, Shalom Aleichem, ou seja, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoares os pecados serão perdoados, e aqueles os quais mantiveres serão mantidos. Amém? Feche os seus olhos por um segundo, deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa noite linda, por essa noite maravilhosa, por esse culto cheio do Espírito Santo, porque servir a Jesus é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, é uma coisa tremenda, é uma coisa magnífica. Como é bom servir a Jesus, como é bom pertencer ao reino de Deus, o seu reino de paz e justiça. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu te agradeço por cada pessoa que há de descer as águas, porque nós sabemos, nós que já nos batizamos, sabemos o caminho que eles trilharam para chegar até aqui. Foi um caminho de lutas, foi um caminho de renúncias, de muitas adversidades, mas eu creio que eles venceram todos os obstáculos. Eu te louvo por cada pessoa que está aqui, por cada convidado que está sentado aqui. Se eles vieram aqui nesta noite, é porque o Senhor também tem algo para falar ao coração deles nesse lugar. Então que assim seja, Espírito Santo, que a palavra seja direcionada a cada coração, a cada vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, só para você entender, toda vez que eu prego uma mensagem, eu coloco um tema, para que fique fácil e claro o entendimento das pessoas. Não precisa não. Está brigando com o teclado. O varão quer me ajudar aqui no teclado. Não precisa não, meu filho, fica de boa. Hoje vai ser bem rapidinho. E eu sempre coloco um tema para ficar fácil o entendimento das pessoas que estão ouvindo. O tema que eu coloquei é, o envio de Jesus é para todos. Diga para alguém que está do seu lado, Jesus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito com você, irmão. Deus tem um propósito com você, minha irmã. E uma coisa que eu tenho falado aqui na igreja é que todos nós somos capazes de sermos bênção para a vida de alguém. Todos nós podemos ser ponte
para conectar alguém a Cristo. Todos nós podemos ser um farol que vai brilhar quando as pessoas estão andando em escuridão, e elas vão poder ver um farol, alguém que vai poder dar uma palavra de esperança, alguém que vai poder dar uma palavra de fé, alguém que vai poder dar uma palavra de ânimo. Por quê, irmãos? Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, se não passamos por isso, um dia iremos passar, de estar vivendo um momento difícil, um dia que a notícia ruim chegou, um dia que alguma coisa não saiu do jeito que você planejou, e nesse dia você vai precisar ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de alegria, e aí você vai precisar olhar para alguém, ver alguém que vai ser esse farol, que vai atrair você. E eu não sei você, mas existem pessoas que quando a gente olha, a gente pensa assim, cara, essa pessoa aqui, se eu compartilhar o que eu estou sentindo com ela, eu tenho certeza que ela vai me dar uma palavra de ânimo. Sim ou não, gente? Todos nós passamos por isso. E Jesus morreu. Quando Jesus morre, os discípulos ficam desesperados, porque estava havendo uma perseguição naqueles dias em Israel. O Império Romano havia invadido a cidade, estava oprimindo toda a nação, e começou a perseguir os cristãos, matar, crucificar, você já sabe, lançar eles no Coliseu de Roma. Os cristãos se tornaram comida de leões, e muitas coisas foram acontecendo. E os discípulos, com medo dessa perseguição, eles se escondem dentro de uma casa. E Jesus havia sido crucificado. Mas quando chega no terceiro dia, diga comigo, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, qual é o primeiro lugar, ou um dos primeiros lugares que ele vai? Ele vai em direção aos seus discípulos. E quando ele chega na casa, escute aqui, querido, o texto não vai dizer que Jesus bateu na porta. O texto vai dizer que Jesus apareceu dentro da casa. Olha para alguém que está perto de você, arrepiou aqui, diga assim, ó, para Jesus entrar na tua causa, para Ele entrar na tua casa, Ele não precisa bater na porta, Ele vai aparecer lá no meio da tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Ele aparece dentro da casa, porque os discípulos estavam apavorados de medo. E se Jesus bate na porta, você acha que alguém ia abrir? Ninguém ia abrir, porque o Império Romano estava do lado de fora, matando as pessoas, perseguindo os cristãos. Tem dia que nós estamos vivendo um dia tão atribulado, que o que nós queremos é ficar trancado dentro do quarto, é ou não é? Não queremos falar com ninguém, mas é nesse dia que Jesus não vai nem bater na porta do teu quarto. Ele vai aparecer dentro do teu quarto, para trazer no teu coração a paz que você precisa para romper. Aleluia. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhada nela e fala, Jesus vai aparecer lá. Fala aí, meu irmão, me ajuda a pregar, por favor. Diga para ele, Jesus vai aparecer lá. Aleluia. Glória a Deus. Ele aparece. E quando ele aparece, ele vai liberar o que sobre eles? Alguém falou, mas eu vou perguntar de novo. Quando ele aparece, ele vai liberar o que sobre os discípulos? A paz. Por que ele vai liberar a paz, irmãos? Porque os discípulos estavam apavorados de medo. Eles estavam vivendo dias de tribulação, dias de ausência de paz. Então, quando Jesus entra naquela casa, a primeira coisa que Jesus identifica, que havia ausência de... Uau! Fala assim comigo, uau! Olha para alguém com todo o carinho que está perto de você e fala assim, ó, Jesus, Ele sabe qual é a ausência, ou melhor, qual é a falta que existe na sua casa.
Deixa eu te falar, não existe segredo para Jesus. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe de todas as faltas que você tem dentro da sua casa. Ele sabe exatamente o que a sua casa precisa para voltar para dentro do propósito. Ele sabe o que a tua casa precisa para ser uma casa de bênção. Ele sabe o que o teu casamento precisa para o seu casamento ser bem estruturado. Ele sabe o que os seus filhos precisam para os seus filhos serem uma bênção. Deus sabe de todas as coisas. E Ele está muito interessado em entrar na sua casa. Ele está muito interessado nisso. Então Ele entra naquela casa. E aquilo que está em falta, Ele agora libera. Que haja paz. Eu quero profetizar nessa noite como profeta de Deus. Que aquilo que está em falta na sua casa, Jesus vai entrar lá. E Ele vai liberar exatamente, Ele vai tocar exatamente no ponto em que está precisando, para que a sua vida possa romper. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Depois que Ele libera a paz, a segunda coisa que Ele vai fazer, Ele vai soprar sobre eles o Espírito Santo. Por que Ele soprou? Por que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo? Porque Jesus, a partir daquele momento, estava interessado em usar os seus discípulos, usar aqueles homens para que eles fossem canal de bênção, para que eles fossem um porta-voz do Evangelho, para que eles fossem alguém que fizesse a diferença naqueles dias. E para eles fazerem a diferença, era necessário eles receberem o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode fazer aquilo que o homem não faz. Escute, existem coisas na sua vida, existem situações na sua vida, situações na sua casa, situações na sua família que você já tentou fazer do teu jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, do teu jeito não vai. Você precisa que o Espírito de Deus entre lá e Ele comece a agir em teu favor. Amém ou não? Então, Jesus vai soprar sobre eles o Espírito Santo. E quando Ele sopra o Espírito Santo sobre eles, a partir de então, eles vão conseguir estabelecer propósitos e objetivos. Porque uma pessoa que está distante de Deus, dificilmente ela consegue estabelecer propósitos. Dificilmente elas conseguem estabelecer objetivos. Por que, pastor, isso? Porque a ausência de Jesus deixou muitas pessoas sem foco. Muitas pessoas ficam sem direção, ficam sem propósito na vida, e elas ficam andando em círculo, só que nada muda, nada se resolve, nada se transforma. E quando o Espírito Santo vem na vida dos discípulos, o Espírito Santo vem dar foco para eles, vem dar objetivo, vem dar propósito. Se você for olhar na história da Bíblia Sagrada, todos os homens que Deus chamou, quando Deus liberou do Espírito Santo sobre eles, todos eles receberam junto com o Espírito Santo propósito de vida. O Espírito Santo não dá, Deus não dá do seu Espírito para pessoas que não têm propósito. Você vai perceber que Noé, quando Deus chama Noé, Deus libera do seu Espírito sobre ele, Deus dá para ele qual foi o propósito? Salvar a humanidade da condenação. Deus pega Abraão, Gênesis capítulo 2, Deus pega Abraão, libera do seu Espírito sobre ele, dá a ele um propósito. Qual é o propósito? Ser pai de multidão. Todas as vezes que Deus pega alguém, Deus dá a ele um espírito, e Deus dá a ele um propósito. Deus pega Moisés, dá do seu Espírito sobre ele, dá a Moisés qual é o propósito? Ser o libertador do seu povo de uma escravidão. Deus pega Josué, liberta ele, libera do seu Espírito sobre ele, dá qual o propósito? Tomar posse da terra prometida. Então você vai perceber que o Espírito Santo está sendo liberado sobre a vida de pessoas que têm propósito. Quando Jesus vem, Mateus capítulo 3, Jesus é batizado, ele recebe o que? O Espírito. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe também qual é o propósito? Morrer na cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. Aleluia, gente. Diga para alguém que está do seu lado, fala assim: você precisa do Espírito de Deus na sua vida, para que você possa ter propósitos na sua vida. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Deus, irmãos, Ele quer usar nossas vidas nesses dias. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil na sociedade. Nós estamos vivendo um tempo onde ninguém acredita em nada e ninguém está acreditando mais em ninguém. E muita gente não está nem mais acreditando em Deus, devido a tantas coisas ruins que vem acontecendo, tanta atrocidade, tanta destruição. O ser humano está cada vez mais se piorando o seu comportamento e as suas atitudes. E isso precisa chamar nossa atenção, irmãos. Por quê? Porque mesmo que existem pessoas que estão cada vez mais perdendo a sua moral de viver, Deus também quer levantar um povo que possa restaurar todas essas coisas. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar a sua família. Deus quer mudar a sua história, quer mudar a história da sua geração. Eu acredito, irmãos, que em meio a uma sociedade tão perdida como está a nossa de hoje, ainda existem pessoas que Deus tem escolhido para um propósito. Eu não sei se você sabe, mas toda a geração de Noé estava condenada. Não havia um justo sequer, mas quando Deus olha para Noé e para sua casa, Deus consegue ver em Noé um homem justo, um homem reto, um homem íntegro. E por causa disso, Deus escolhe Noé para estabelecer um propósito de salvar a humanidade. Talvez dentro da sua casa, todos estão perdidos. Talvez dentro da sua casa, ninguém acredita em mais nada. Talvez dentro da sua casa, quando você olha e você diz, cara, ninguém aqui tem acreditado em nada, está tudo perdido na minha casa. Deixa eu te falar, se você está percebendo isso, é porque Deus quer escolher você para mudar o cenário e a história de todas as coisas. Por quê, pastor? Porque dentro de uma casa Deus sempre escolhe alguém. Aleluia. Dentro de uma família Deus sempre vai escolher alguém. Quando você vê a história de Davi, Davi tinha 7 irmãos. Os 7 irmãos, dos 7 irmãos, quem Deus escolheu para ser o rei? Davi. Você olha para a história de José, José tinha 11 irmãos. Quem Deus escolheu para poder mudar a história de todo mundo? José. Você precisa entender que Deus quer escolher alguém. E se você está aqui nessa noite e está ouvindo o que o pastor está falando, é porque Deus quer escolher você. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, vai dar uma sacudida assim e fala, ei, você é um privilegiado, porque Deus conta com você para mudar a sua história, e para mudar a história da sua casa, e para mudar a história da sua família, e para mudar a história da sua próxima geração. Deus escolheu você, toma posse disso. Se é para aplaudir, aplauda Ele bem forte. Isaías capítulo 6, Isaías vai ter a visão da glória de Deus. Depois que ele tem a visão da glória de Deus, ele vai ouvir uma voz dizendo, a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Então Isaías vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus estava escolhendo Isaías naquele momento, para poder falar àquele povo, para poder tocar naquela geração. Deus continua escolhendo, irmãos. Deus continua procurando. Deixa eu te falar uma coisa, um segredo. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus não escolhe pessoas santinhas. Deus escolhe pessoas que tenham o seu coração disponível para poder andar com Ele. Deus escolhe pessoas improváveis, mas que acreditam em Deus. Deus acredita em pessoas que ninguém acredita, mas se essas pessoas acreditarem no que Deus pode fazer através de suas vidas, Deus pega elas e levanta elas. O salmista vai dizer que Deus é o Deus que do pó levanta o necessitado e coloca ele para se assentar no meio dos príncipes do seu povo. Talvez você se julgue o menor, talvez você se julgue o pior da sua casa, da sua família, de sua parentela. Deixa eu te falar uma coisa, é o pior que Deus gosta. É o desacreditado que Deus pega. Por quê, pastor? Porque aí se cumpre o que Paulo disse, eu sou a loucura de Deus nessa terra, eu sou a loucura de Deus para esse mundo. Deus me escolheu para confundir as coisas sábias dessa terra.
Aleluia. Deus não escolhe ninguém por causa do diploma. Deus não escolhe ninguém por causa da sua aparência. Deus não escolhe ninguém por causa do talento que você tem. Deus escolhe porque Ele decidiu escolher, ponto final. E se Ele te escolheu, meu irmão, apenas glorifica Ele. Não tente descobrir ou tentar entender porque Deus escolheu você. Agora deixa eu te falar uma outra coisa para a gente terminar essa mensagem. Tem algumas pessoas que dizem, Deus errou na escolha. Deixa eu te contar uma coisa, mentiram para você quando disseram, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço, Ele é perfeito em todos os detalhes. Ele escreve certo por linhas certas, perfeitas. Não existe nenhum erro de português, nenhum erro de pontuação. E as linhas que Deus escreve não ficam tortas, elas ficam perfeitas. É só você estudar um pouquinho a anatomia humana que você vai ver o que é a perfeição de Deus. É só você estudar um pouco a astrologia que você vai ver a perfeição de Deus. É só você estudar um pouco a perfeição do DNA da terra quando pega uma semente e identifica, aqui é mangueira, vai nascer mangueira. Aqui é mamão, vai nascer mamão. Aqui é goiabeira, vai nascer goiabeira. Ei, meu irmão, semente conversa com terra? Não, é o DNA da terra que identifica o DNA da semente. O que é isso, pastor? A perfeição de Deus em cada detalhe da sua criação. Aleluia. Deus é perfeito e tudo que Ele fez, Ele nunca erra. Deus criou o sol com um propósito. Quando você estuda o propósito do sol, você vai descobrir que ele vem sobre as plantas, para que as plantas cumprem o propósito da fotossíntese, para que ela libere o oxigênio, para que eu e você possamos respirar na face da terra. Sem a fotossíntese, a gente não respira. O que é isso? A perfeição de Deus nos mínimos detalhes. Agora olha para alguém que está perto de você e fala assim, e você acha que Deus errou em escolher você? Você acha mesmo que Ele errou? Alguém que é perfeito em tudo que faz errou? Por que Deus criou a lua, pastor? Porque sem a lua não tem as estações do ano, irmãos. É a lua que faz haver separações das estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno só existe porque existe a lua. Alguém que criou todas as coisas nos detalhes vai errar? Deus nunca erra. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Eu vou falar isso porque Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus não errou em escolher você. Deus não errou em escolher a sua casa. Deus não errou em escolher a sua família. Ele escolheu você e ponto final. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vou te fazer mais uma pergunta. O livro de Eclesiastes diz, assim como tu não sabe como o espírito entra no ventre de uma mulher e ali gera um filho, e assim como tu não sabe onde o vento nasce nem para onde ele vai, que é isso? É a perfeição de Deus. Você sabe como que o espírito entrou dentro do ventre de uma mulher e gerou um feto aí dentro? Explique isso para mim, pastor, se você pode. Nem a ciência vai poder explicar isso. É o embrião, é o espermatozoide que penetrou, tá bom, mas quem deu fôlego de vida ao espermatozoide? Porque o espermatozoide recebeu vida, força, para poder competir com aqueles trilhões de espermatozoides, para poder ele ter força para fecundar, porque os outros morrem. Quem é que deu esse fôlego de vida? Deus. O que é isso? A perfeição de Deus. A perfeição de Deus está em todos os detalhes, irmãos. Olha a perfeição de Deus em você. Você tem língua. Qual é o propósito da língua? Não é falar mal dos outros. A língua é para você sentir o sabor. Que coisa maravilhosa, comer uma picanha mal passada, aleluia. Com aquele arroz piamontese no prato. Com aquela Coca-Cola, com aquelas pedras de gelo e uma rodela de limão. Aleluia. Que é isso? É a perfeição de Deus. Alguém vai me convidar para jantar depois desse culto? Eu estou sentindo isso, fiquei arrupiado.
É a perfeição de Deus dos mínimos detalhes, irmão. Olha esse dente que você tem. Eu sei que alguns têm poucos, mas outros têm um montão. Tem gente que tem até demais, né? Que está até subindo um em cima do outro. Mas por que Deus deu esse dente para você? Para você triturar a picanha. Você está entendendo a perfeição de Deus em todos os detalhes da sua vida? Por que isso, irmãos? Porque Deus não erra naquilo que Ele faz. Deus não errou em escolher você. Vou falar de novo, Deus não errou em escolher você. Agora pega na mão dessa pessoa e fala assim: é você que precisa acreditar que você é um escolhido de Deus. Alguém entendeu isso? Alguém pode aplaudir o nome do Senhor? Você precisa acreditar que você é um escolhido. Acredite, você é um escolhido de Deus.